Você já acordou no meio da noite com uma dor tão forte na perna que parecia que o músculo estava se torcendo sozinho? Essa dor repentina, que faz a gente se contorcer, prender a respiração e até perder o sono, é o que chamamos de cãibra. E quanto mais a idade avança, mais comum isso se torna. Pessoas depois dos 60 anos costumam sofrer com esse problema com muito mais frequência, e muitas vezes pensam que é normal da idade. Mas a verdade é que existe algo escondido por trás das cãibras, e a boa notícia é que existem soluções muito mais simples do que você imagina. O que pouca gente sabe é que o corpo fala através desses sinais. Uma cãibra não acontece à toa. Ela é um alerta, um pedido de socorro do seu organismo. E quando ignoramos esses sinais, o problema não fica só na dor momentânea. Aos poucos, as pernas podem perder força, os músculos ficam mais fracos, a mobilidade cai e até atividades simples, como caminhar ou subir alguns degraus de escada, podem se transformar em um verdadeiro desafio. Agora imagine o impacto que isso tem na vida de uma pessoa idosa. Pense na liberdade de sair para caminhar, de brincar com os netos, de ir ao mercado sozinho, de ter independência sem depender de ajuda para tudo. As pernas são o nosso suporte, o que nos mantém de pé e em movimento. Se elas ficam fracas, toda a vida perde qualidade. Mas se elas permanecem fortes, mesmo depois dos 60 anos, a vida pode ser vivida com energia, autonomia e muito mais alegria. E é exatamente aqui que entra a grande revelação de hoje. Você vai descobrir que existem 3 alimentos extremamente simples, acessíveis, e que provavelmente você já tem em casa, mas que talvez não esteja consumindo da forma certa. Esses alimentos têm um poder impressionante de prevenir cãibras e, ao mesmo tempo, manter suas pernas fortes e saudáveis, mesmo depois dos 60 anos. Eles funcionam como um combustível natural para os músculos, trazendo os minerais e nutrientes que o corpo precisa para evitar contrações dolorosas e garantir firmeza e vitalidade. Mas eu já quero te adiantar um aviso importante. Não estamos falando de remédios caros, nem de fórmulas milagrosas vendidas por aí. A força das suas pernas pode ser mantida de maneira natural, apenas ajustando a alimentação. E isso significa que você tem o poder de mudar sua realidade, começando já na sua próxima refeição. No vídeo de hoje, vou revelar quais são esses 3 alimentos, explicar por que eles funcionam, como usá-los no dia a dia, e ainda mostrar quais erros comuns você deve evitar se não quiser que as cãibras continuem atrapalhando suas noites de sono e sua qualidade de vida. Então, se você já sofreu com aquela dor inesperada no meio da noite, se você já teve que interromper uma caminhada por causa de uma contração repentina no músculo, ou se simplesmente quer garantir pernas firmes e cheias de energia, mesmo depois dos 60 anos, fique comigo até o final deste vídeo. Você vai se surpreender com a simplicidade das soluções e vai entender como pequenas mudanças podem transformar completamente sua saúde e sua vida. Imagine a cena. Dona Maria, 68 anos, sempre foi ativa. Gosta de cuidar do jardim, passear com as amigas e nunca dispensa as caminhadas de fim de tarde. Mas, nos últimos meses, algo começou a atrapalhar essa rotina tão simples e prazerosa. De repente, no meio da noite, ela acordava com uma dor lancinante na panturrilha. O músculo parecia um nó apertado, duro como pedra, e não havia posição que aliviasse. O marido, assustado, tentava ajudar, mas nada parecia resolver na hora. Depois de alguns minutos de sofrimento, a cãibra passava, mas o medo ficava. E se isso acontecer de novo? No começo era uma vez ou outra, mas logo essas crises começaram a se repetir quase todas as noites. Além das cãibras noturnas, Dona Maria começou a sentir que suas pernas estavam mais fracas. Subir escadas já não era tão simples, carregar sacolas de mercado parecia um desafio, e até andar no parque passou a ser mais cansativo. O que antes era prazeroso, virou preocupação. O pior é que ela não está sozinha. Milhares de pessoas com mais de 60 anos vivem exatamente a mesma situação. Muitos pensam que é normal sentir dores e perder força com a idade, e por isso acabam aceitando essas limitações como parte da vida. Mas a verdade é que não precisa ser assim. Quando o corpo começa a dar esses sinais, é como se ele estivesse acendendo uma luz de alerta,
pedindo atenção antes que os problemas fiquem ainda maiores. E talvez você se identifique com essa história. Talvez você também já tenha acordado de madrugada com aquela dor insuportável que chega de repente e te faz se contorcer. Talvez já tenha sentido vergonha de parar no meio de uma caminhada porque a perna travou. Ou já tenha deixado de fazer algo que gosta por medo de sentir dor. Essas situações minam a confiança, roubam a independência e, pouco a pouco, tiram o brilho de momentos simples da vida. Dona Maria, preocupada, foi ao médico. Ele pediu alguns exames, e a explicação que ela recebeu mudou completamente sua visão. O médico explicou que aquelas cãibras não eram apenas coisa da idade, mas sim resultado de desequilíbrios no corpo, falta de minerais, desidratação e até a perda natural de massa muscular que acontece conforme envelhecemos. E o detalhe mais surpreendente: grande parte disso poderia ser evitado com ajustes simples na alimentação. O que parecia um destino inevitável, na verdade, tinha solução. O corpo de Dona Maria precisava de combustível certo para continuar funcionando bem. Não era sobre remédios milagrosos, mas sim sobre repor de forma natural aquilo que ele estava pedindo. Nutrientes essenciais que fortalecem os músculos e evitam que eles se contraiam de maneira dolorosa. E foi aí que ela descobriu que alguns alimentos comuns, fáceis de encontrar em qualquer feira ou supermercado, poderiam ser seus grandes aliados. Alimentos que não apenas previnem as cãibras, mas também ajudam a manter os músculos firmes, melhorando a circulação e trazendo de volta a energia para as pernas. Quando ela começou a incluí-los em sua rotina, a mudança foi visível. As crises noturnas diminuíram, a força voltou e até o humor melhorou. Essa história da Dona Maria poderia ser a sua, a do seu vizinho, a de um parente próximo ou até mesmo a de milhares de pessoas que ainda acreditam que a idade é sinônimo de fraqueza e dor. Mas agora você já sabe que não precisa ser assim. A solução existe e pode estar bem mais perto do que imagina, na sua cozinha. E é exatamente isso que vamos desvendar a partir de agora. No próximo bloco eu vou te explicar de forma clara e simples o que realmente acontece no corpo quando surgem as cãibras, porque as pernas enfraquecem com o tempo e, principalmente, como 3 alimentos específicos têm o poder de transformar essa realidade. Para entender como acabar com as cãibras, primeiro precisamos entender o que elas realmente são. As cãibras acontecem quando o músculo contrai de forma repentina e não consegue relaxar. É como se o músculo fosse um elástico. Ele estica, puxa e, de repente, prende. Essa contração involuntária causa aquela dor forte e súbita, que parece não ter fim. Mas o que leva o músculo a agir dessa forma? Em grande parte dos casos, o motivo está em 3 fatores principais: falta de minerais essenciais, desidratação e perda natural de massa muscular com a idade. Com o passar dos anos, o corpo perde massa magra, ou seja, músculos. Isso acontece principalmente porque a produção de algumas substâncias, como proteínas e hormônios ligados à regeneração muscular, diminui. Ao mesmo tempo, a absorção de nutrientes também já não é tão eficiente como antes. E para piorar, muitas vezes a alimentação não supre tudo o que o corpo precisa. É por isso que pessoas depois dos 60 anos costumam sentir mais cãibras e mais fraqueza nas pernas. A boa notícia é que existem alimentos que funcionam como verdadeiros remédios naturais. Eles trazem exatamente os minerais que o músculo precisa para funcionar corretamente, ajudando a evitar essas contrações dolorosas. E entre os mais importantes estão o potássio, o magnésio e o cálcio. Primeiro alimento, a banana. Pode parecer simples demais, mas a banana é uma das melhores fontes de potássio, mineral fundamental para a saúde muscular. O potássio ajuda a equilibrar a quantidade de líquidos dentro e fora das células, o que mantém os músculos funcionando de maneira correta. Quando o corpo tem pouco potássio, os músculos ficam mais sujeitos a contrair de forma descontrolada, e é aí que surge a cãibra. Além disso, a banana também dá energia rápida, o que é ótimo para quem gosta de caminhar, fazer exercícios leves ou simplesmente quer manter disposição no dia a dia. Comer uma banana por dia já pode fazer diferença enorme. Segundo alimento, a batata doce.
Esse tubérculo tão comum é um verdadeiro tesouro para quem sofre com cãibras. A batata doce é rica em magnésio, um mineral que atua diretamente no relaxamento muscular. Enquanto o potássio ajuda o músculo a contrair da forma certa, o magnésio garante que ele consiga relaxar depois. É como um time que trabalha junto. Sem magnésio, o músculo trava e a cãibra aparece. A batata doce ainda tem fibras e energia de longa duração, o que ajuda a manter o corpo ativo sem picos de açúcar no sangue. Isso é especialmente importante para quem já tem mais de 60 anos, pois ajuda a manter equilíbrio de energia e saúde. Terceiro alimento, o espinafre. As folhas verdes escuras, como o espinafre, são ricas em cálcio. Muita gente pensa que o cálcio serve apenas para os ossos, mas ele também é fundamental para os músculos. Sem cálcio suficiente, os músculos não conseguem responder bem aos sinais do cérebro e acabam ficando mais sujeitos a contrações dolorosas. Além do cálcio, o espinafre ainda contém antioxidantes e vitaminas que melhoram a circulação, levando mais oxigênio para os músculos das pernas. Isso fortalece, dá mais resistência e diminui a fadiga. Esses 3 alimentos, banana, batata doce e espinafre, formam uma espécie de trio de defesa contra as cãibras. Eles fornecem os minerais que equilibram as contrações musculares, ajudam a recuperar a força perdida com a idade e mantêm as pernas firmes, prontas para o movimento. Mas não basta apenas saber quais são os alimentos. É importante entender como usá-los no dia a dia. A banana, por exemplo, pode ser consumida no café da manhã ou como lanche rápido. A batata doce pode entrar no almoço ou no jantar, substituindo outros carboidratos menos saudáveis. Já o espinafre pode ser usado em saladas, refogados ou até em sucos verdes. Outro ponto importante: beber bastante água. Mesmo que você coma esses alimentos, se não estiver hidratado, as cãibras podem continuar acontecendo. A água ajuda a transportar os minerais pelo corpo e mantém os músculos funcionando corretamente. Por isso, junto com os alimentos, é essencial manter o hábito de beber ao menos 8 copos de água por dia. Agora você deve estar pensando: será que só esses 3 alimentos já resolvem? A resposta é que eles são os mais poderosos e fáceis de incluir na rotina, mas o segredo está na constância. Comer de vez em quando não vai trazer resultado. É preciso transformar em hábito, algo natural do seu dia a dia. E aqui está a parte mais interessante. Quando você começa a incluir esses alimentos, não apenas as cãibras diminuem, mas você também sente mais força, disposição e até mais confiança para se movimentar. As pernas deixam de ser uma preocupação e voltam a ser seu suporte de liberdade. Até agora, você entendeu que as cãibras não são apenas um incômodo passageiro. Elas são um aviso claro do corpo. Mas muitas pessoas ainda cometem o erro de ignorar esses sinais. Pensam: é só uma dorzinha rápida, logo passa. E continuam vivendo sem mudar nada. Só que o que parece pequeno hoje pode se tornar um grande problema amanhã. As cãibras frequentes podem indicar que seus músculos já estão perdendo força e que sua circulação não está funcionando bem. Isso significa que o risco de quedas aumenta. E você sabe que, depois dos 60 anos, uma queda pode mudar toda a vida de uma pessoa. Uma simples escorregada pode levar a uma fratura, e muitas vezes essa fratura não cicatriza com a mesma facilidade de quando éramos jovens. Resultado: meses de cama, perda de independência e, em alguns casos, até complicações graves de saúde. E não para por aí. O enfraquecimento das pernas também rouba algo invisível, mas muito valioso: a confiança. Quando alguém começa a sentir dor, cãibras ou fraqueza, passa a evitar caminhar, evitar escadas, evitar até sair de casa. E isso leva a um ciclo perigoso. Quanto menos a pessoa se movimenta, mais os músculos enfraquecem. Quanto mais enfraquecem, mais dores e limitações aparecem. É como uma bola de neve que cresce cada vez mais rápido. Agora pense comigo. Você gostaria de depender de alguém para te ajudar a levantar da cama? Gostaria de precisar de ajuda até para tomar banho ou para atravessar a rua? Claro que não. Ninguém deseja perder sua autonomia. E é por isso que é tão importante agir agora, antes que o problema avance. Outro ponto que quase ninguém fala: as cãibras frequentes também podem ser um sinal de que o coração e a circulação precisam de atenção.
Isso porque os mesmos minerais que evitam contrações nos músculos das pernas também são essenciais para o músculo mais importante do corpo, o coração. Falta de potássio, magnésio e cálcio pode gerar não só dores musculares, mas também problemas cardíacos. Ou seja, cuidar dos músculos das pernas é também cuidar da saúde do coração. E não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. Não adianta chegar aos 70, 80 ou 90 anos se a pessoa não consegue andar, se está sempre cansada ou se vive limitada por dores. A verdadeira qualidade de vida é poder envelhecer com liberdade, fazer as coisas simples sem depender de ninguém e ter energia para aproveitar os momentos que realmente importam. É por isso que deixar para depois pode custar caro. A cada mês que passa sem corrigir esses desequilíbrios, os músculos perdem mais força, as câimbras se tornam mais frequentes e a chance de complicações aumenta. O que poderia ser resolvido com simples mudanças no prato pode se transformar em problemas que exigem remédios fortes, fisioterapia e até cirurgias. Agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já sentiu essa dor na perna e simplesmente ignorou? Quantas vezes acordou de madrugada, sofreu por alguns minutos e voltou a dormir pensando que era só mais um episódio? Se isso acontece com frequência, o corpo já está gritando por socorro. E quanto mais tempo você demora para escutar, mais difícil será recuperar a força perdida. A verdade é que a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar convivendo com as dores, aceitando que a idade significa sofrimento, ou pode começar agora mesmo a mudar esse quadro com atitudes simples. E acredite, o momento certo de agir não é amanhã, não é daqui a um mês, é hoje. Não se trata de dieta radical, não se trata de gastar dinheiro com soluções caras. Estamos falando de 3 alimentos simples, baratos e acessíveis, que já mostramos aqui e que podem ser incorporados facilmente no dia a dia. Eles são como remédios naturais que o seu corpo entende e usa da melhor forma, mas só funcionam se você realmente decidir colocá-los na sua rotina a partir de agora. Pense em Dona Maria, aquela senhora que contei no início. Se ela tivesse ignorado os sinais, provavelmente estaria cada vez mais fraca, com medo de sair de casa dependendo de outras pessoas. Mas ela decidiu agir, incluir os alimentos certos e se hidratar melhor. Hoje voltou a caminhar, voltou a cuidar do jardim e, acima de tudo, voltou a viver com liberdade. E essa mesma mudança pode acontecer com você, mas é preciso decidir. Cada dia que passa é uma oportunidade de fortalecer as pernas, prevenir câimbras e garantir independência para o futuro. Não espere que a dor se torne insuportável para tomar uma atitude. Comece agora, porque o seu corpo não pode esperar mais. Agora é hora de recapitular e deixar bem claro o que você aprendeu hoje. Primeiro, vimos que as câimbras não são apenas dores passageiras. Elas são sinais importantes do corpo. Mostram que falta equilíbrio, que os músculos precisam de atenção e que, se ignorados, esses sinais podem levar a consequências sérias, como quedas, fraqueza e até complicações no coração. Depois entendemos que a perda de força nas pernas não é um destino inevitável da idade. Sim, com o passar dos anos, o corpo perde massa muscular, absorve menos nutrientes e fica mais vulnerável. Mas também vimos que existem formas simples e naturais de combater esse processo, sem precisar de remédios caros ou soluções complicadas. Você descobriu 3 alimentos simples, acessíveis e poderosos. A banana, que fornece potássio e ajuda o músculo a contrair da forma certa, evitando câimbras. A batata doce, que é rica em magnésio e garante o relaxamento dos músculos, diminuindo os episódios dolorosos. O espinafre, que traz cálcio e outros nutrientes essenciais para fortalecer tanto os ossos quanto os músculos, além de melhorar a circulação. Esses 3 aliados, quando consumidos de forma regular, formam uma verdadeira barreira contra as câimbras e ainda devolvem força e vitalidade para as pernas. São alimentos que qualquer pessoa pode encontrar facilmente e que podem ser incluídos em refeições simples do dia a dia. E o mais importante, vimos que não adianta deixar para depois. Cada dia sem cuidar do corpo é um dia a mais de fraqueza, de dor e de risco. Mas cada dia em que você decide se alimentar melhor, hidratar-se,
E cuidar das pernas é um dia a mais de liberdade, de movimento e de qualidade de vida. Por isso, a minha recomendação é clara. Comece já. Amanhã, no seu café da manhã, inclua uma banana. No almoço ou no jantar, adicione a batata doce no prato. E não se esqueça de colocar o espinafre em uma salada, refogado ou até em um suco. Esses pequenos passos, repetidos todos os dias, trazem resultados poderosos. E lembre-se de se hidratar. A água é tão importante quanto os alimentos. Sem ela, os minerais não circulam pelo corpo e os músculos continuam sofrendo. O simples hábito de beber água ao longo do dia pode reduzir drasticamente a frequência das cãibras. Agora eu quero que você imagine o futuro. Imagine-se daqui a 5, 10 ou até 20 anos com mais idade, mas com pernas fortes, caminhando com firmeza, aproveitando passeios, brincando com netos, viajando, vivendo sem medo da dor ou da fraqueza. Esse futuro é possível, mas depende do que você faz hoje. Não se conforme em acreditar que envelhecer significa sofrer. O envelhecimento pode ser saudável, cheio de energia e de movimento. Mas para isso, você precisa escolher cuidar do seu corpo agora. Cada refeição é uma chance de fortalecer suas pernas e proteger sua liberdade. Então, eu te convido a colocar em prática o que aprendeu neste vídeo. Teste por você mesmo. Inclua esses 3 alimentos simples todos os dias e veja como seu corpo vai reagir. Você vai se surpreender com a diferença em poucas semanas. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também sofre com cãibras ou que já sente as pernas mais fracas. Muitas vezes um vídeo como esse pode transformar a vida de alguém que você ama. Aqui no canal Saúde Renovada, o nosso compromisso é trazer informações práticas, naturais e acessíveis para que você viva mais e melhor, com saúde, vitalidade e alegria. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E antes de encerrar, eu deixo uma última mensagem. Seu corpo é o seu bem mais precioso. Cuide dele com carinho, e ele vai te recompensar com anos de vida plena, movimento e independência. As cãibras podem ser fortes, mas você é mais forte. E a escolha de mudar começa no prato, hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Cuide-se. Coloque esses 3 alimentos no seu dia a dia e continue acompanhando o nosso canal para descobrir outras formas simples e naturais de renovar a sua saúde. Nos vemos no próximo vídeo.